Estamos de volta com o programa Metrópole Rural e hoje nós elaboramos algumas perguntas com a finalidade de montar um guia para vocês sobre a criação de ovinos. A Daniela Cavalaro está aqui, ela é médica veterinária e vai esclarecer algumas dúvidas para a gente. E ela vai responder tudo isso com o nosso convidado ilustre no colo, o Vito. Começando aqui, Dani, como iniciar uma criação de ovinos? Uma dica principal. Entendi. Então, como iniciar? Primeira coisa, você tem que gostar do que vai fazer, tá? Porque vai exigir muito de você. São os olhos do dono que vai engordar o seu rebanho, nesse caso, não é o boi, né? É o carneiro. Mas, enfim, tá? Aqui você tem que ter pelo menos 2 hectares para se planejar. Se você tem esse espaço, você já pode colocar 100 animais nele, que dá para começar muito bem. 100 animais a cada trimestre vai dar por volta, mais ou menos, de rendimento de 5 a 8 mil reais, dependendo da maneira com que você se cria. Né? Isso por a cada 100, você pode incluir mais animais se você tiver uma área maior. Não necessariamente precisa ter essa área, pode estar arrendando. Como exige muito pouco espaço e pouco investimento, teoricamente, né? Em relação a outras culturas, a outras criações, então acaba que você pode estar arrendando ou fazendo parcerias em relação a esse investimento. Não é difícil, precisa um pouco de de gostar, de prazer em fazer isso e também, né, tá cuidando direitinho e seguindo alguns pontos básicos da criação, que é o que desanima muita gente. Olha só, Daniela, muito interessante sobre isso, porque além de exigir bem menos espaço físico, né, do que a criação comum de bovinos, exige um custo também menor, né? Sim, a ovinocultura, Liliane, ela é legal porque ela não exige tanto espaço e a mão de obra, inclusive, pode ser feminina. Olha só. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade em arranjar alguém, um cuidador, um peão, alguém acha que precisa ser um homem. E não, então, muitas vezes você tem, né, um peão, a mulher dele está ali sem muito o que fazer, ela pode tocar a criação de ovinos tranquilamente, porque o manejo é muito fácil, é muito simples, não exige força, é técnica pura. Olha só, muito interessante. Existem algumas raças mais criadas aqui no Brasil? Sim, existem algumas raças que são por aptidão. E as regiões do Brasil, como é um país muito amplo, que temos regiões bem frias e regiões muito quentes, então tem algumas raças sim que favorecem em alguns lugares. Né, Goiás, por exemplo, a gente opta por raças de carne, né? Tem o Santa Inês, tem o Dorper, o White Dorper, que são raças muito boas, que adaptaram muito bem essa região, porque são raças deslanadas. Então, a gente acaba que a gente escolhe por né, adaptação do animal e da raça nesta região por raças que vão produzir carne e vão trazer um potencial muito bom para a região. Regiões mais frias, a gente pode estar introduzindo raças que vão aproveitar a lã também. Né? Então, a gente tem o Ile de France, que pode estar sendo usado no Rio Grande do Sul, nas regiões dos Pampas ali, vai muito bem, tem o Texel de dupla aptidão. E regiões como o Nordeste, Morada Nova e outras raças que são mais adaptadas para um clima um pouco seco, um pouco mais seco, um pouco mais quente também. Ah, ok. Então, sempre tem na criação a finalidade para cortes de carnes e para pele, e ainda né? tem o leite. O leite é o produto mais caro. É mais de R$80 o quilo do queijo do leite de ovinos. Olha só. Né? Então, rende muito, né? A gente olha, parece que não, ela tem um ciclo muito curto, bem mais curto do que o ciclo do bovino, né? Então, vai te dar um retorno mais rápido, em 3 meses está colhendo frutos já. Coisa que na bovinocultura não, que vai demorar aí 18 meses mais ou menos. E é uma carne até nutricionalmente favorável, né? Aí na tabela que está passando nas imagens, alguns pratos feitos, a tabela nutricional, comparando a quantidade de nutrições dessa carne para a carne de bovinos e tudo mais. Sim, é muito, inclusive, Liane, cultural o consumo de carne de ovinos. O que acontece? O sul, ele veio de regiões, por origem, introdução no Brasil, de origem de regiões frias, que já tinham como criação os ovinos, principalmente os lanados. Então, já se tinha esse hábito de consumir ovinos, né? Em outras regiões, agora, um pouco recente, criou-se o hábito. É uma carne muito nobre, uma carne muito desejada, que geralmente se encontra em boutiques de carne, né? Em cantinas um pouco mais requintadas, restaurantes um pouco mais fino nesse tipo de carne. Então, é uma carne hoje em dia, né? Vamos dizer aí, seleta, uma carne VIP, uma carne, né? Com uma classificação melhor. Olha só. Dani, deve influenciar bastante também a alimentação desses animais, né? Como funciona a alimentação deles na cria? Sim, a gente tem vários tipos de manejo que vai influenciar na alimentação.
Então, a gente tem o confinamento, né, que vai estar exclusivamente o animal preso ali, confinado. A gente tem o semi-confinamento e tem o regime aberto, que é somente a pasto. Então, um pasto muito bom para estar criando ovinos é o Tifton. É um pasto excelente que vai oferecer muitos nutrientes e vai suprir a demanda do ovino, exceto da gestante. Então, a gestante vai ter que completar um pouquinho aí com proteína e energia. A gente vai incluir na dieta dessas gestantes um farelo de soja, um farelo de milho ou um farelo de algodão, para estar ajudando a aumentar a quantidade de energia e proteína dessa dieta. Mas super tranquilo e fácil de criar. Tá? Tem a opção também de silagens, ovino come silagem, é um ruminante. Então ele vai muito bem, principalmente em Goiás, que tem um período de estiagem. Então esse período que está sem pasto, se você tiver produzido uma silagem ou comprar uma silagem e estiver estocado, problema resolvido. Olha. Onde come uma vaca, né, se alimenta 8 ovinos. Então, é um cálculo muito rentável, sabendo que já temos um ciclo curto, né? Então, cada vaca está valendo 8 ovinos, a gente está criando muito bem, está sendo muito bem aproveitada a área. E aí, temos outras opções também. Temos a criação do filhote do cordeirinho, né? Uhum. O cordeirinho é um pouquinho diferente a alimentação, ele vai estar no creep feed geralmente. Sempre recomendo, por mais que seja um regime aberto, você vai ter um retorno financeiro muito maior se você introduzir um creep feeding para esse cordeirinho. Então, ele nasceu, ele fica com a mãe até os 60 dias mais ou menos ali, ou um pouco mais, e ele fica já mamando com a mãezinha dele e comendo creep feeding. Creep feeding fica em uma área separada onde só passa os cordeirinhos. E aí, depois desse período, ele passa mais 30 dias e já vai direto para o confinamento. Aí, ele já, dali em diante, ele vai para o confinamento e já cai para abate. Ótimo. Só antes de chamar os intervalos, vou interromper o nosso guia aqui para mostrar o quanto essa espécie é brava. Ele tá dormindo. Alguém dormiu. Bateu um sono aqui. Dormiu no seu colo durante a entrevista, olha só. Depois dos intervalos, a gente volta esclarecendo outras dúvidas sobre a criação desses animais tão dóceis e fofinhos. Já, já.